Estamos no Outubro Rosa e durante todo esse mês o foco maior é na prevenção ao câncer de mama. É uma atenção que a mulher deve ter o ano todo, né? Só que esse mês serve para intensificar ainda mais ações, mutirões de mamografia, enfim, incentivar a mulher que ainda não se previne a procurar um médico, a fazer exame. É por isso que a gente convidou aqui o médico mastologista, o doutor Newton, para tirar as dúvidas da população, doutor, porque as mulheres ainda têm muitas dúvidas. Obrigada, primeiramente, pela sua participação aqui hoje, viu? Boa tarde. Okay. Vamos começar falando sobre a questão do autoexame, que a gente já ouviu falar muito da necessidade, da importância de se fazer o autoexame em casa e da necessidade do exame de mamografia a partir de uma idade. O que a mulher deve fazer? No que ela deve focar? Boa tarde, muito obrigado, Nerissa, pelo convite. Bom, o autoexame de mamas é quando a mulher se examina em casa, geralmente no banho. Muitas mulheres que percebem o câncer de mama percebem quando elas procuram atendimento, quando percebem nada, geralmente é durante o banho. Então eu tenho, na mulher jovem, com menos de 40 anos, eu posso fazer autoexame de mamas e exame médico. Depois dos 40 anos é mamografia, que é o exame principal. Porque o autoexame de mamas e o exame médico percebem nódulos grandes. E o interessante para a gente no tratamento do câncer é perceber lesões pequenas, ainda não palpáveis clinicamente. Isso nós só conseguimos através da mamografia, que é feita depois dos 40 anos de idade. Tem uma pergunta aqui, inclusive, falando isso. Por que com menos de 40 anos não se pede mamografia? Porque a mama é uma glândula muito densa e com a evolução, a gordura vai entrando no meio dessa glândula mamária. E aí que vai dar a imagem radiológica. Não a mama densa, a gente não consegue visualizar radiologicamente. Muito difícil visualizar. Então, a orientação mundial é depois dos 40. Quando já existe essa interposição de gordura no meio dessa glândula mamária, que tem a possibilidade de dar a imagem radiológica. Né? Essa pergunta que eu fiz foi da Karina Leon, ela é de Jales, e agora Karina, uma pergunta da Alaide de Andradina. A mamografia tem que ser feita de 2 em 2 anos ou uma vez por ano? Por quê? Então, os critérios da realização de mamografia são critérios baseados em política de saúde do país e nas diferentes sociedades médicas, né? No Brasil, a orientação do governo é realizar a mamografia dos 50 aos 69, de 2 em 2 anos. De 2 em 2 anos. Tem países desenvolvidos que fazem assim também. O Canadá faz assim, a Suécia faz assim, mas começa aos 40. E a política de saúde, a política relacionada às sociedades médicas, eles realizam, então, a mamografia a partir dos 40 anos, anualmente, e não para nunca, entende? Então, isso não tem nada de errado. Depende de onde você for. Se você for fazer o exame no posto de saúde, provavelmente você vai fazer dos 50 aos 69, de 2 em 2 anos, mas não tem nada de errado nisso. Tá? Anair de Pereira Barreto, por que não se faz a retirada e depois o tratamento da químio e da rádio, em todos os casos já constatados, né? Por que a mastectomia não é feita antes de tratamento de rádio e químio? Qual que é a sequência do tratamento? Isso varia muito também do tamanho do nódulo? Como que é? Ok, é muito variável, depende do estadiamento do tumor. Tumor muito grande, nós fazemos quimioterapia antes. Primeiro, antes da retirada. Isso. E o tumor é pequeno. O tumor que é passível de cirurgia, nós fazemos a cirurgia, depois a quimioterapia. Então, eu posso fazer a quimioterapia antes e quimioterapia depois. Os resultados são iguais. A quimioterapia antes, a finalidade é reduzir esse tumor para tornar um tumor que, às vezes, é irressecável pelo volume, um tumor ressecável, onde é possível fazer a cirurgia, entendeu? Certo, então, em casos específicos dá para fazer, inclusive, a reconstrução da mama, né, doutor? Na mesma cirurgia em que o tumor é retirado. E o SUS cobre esse tratamento, esse procedimento. A Monize Poiana, inclusive, preparou uma reportagem sobre esse assunto que a gente vai ver agora. A mamografia é um dos exames mais indicados para o diagnóstico do câncer de mama. Foi durante o exame que a Sônia descobriu que estava com a doença. Ela passou pela cirurgia de retirada da mama e agora está internada no hospital de base para fazer a reconstrução. Toda mulher necessita do seio. Então, eu penso assim que eu estou na expectativa do meu seio ficar bonito, voltar àquela autoestima que eu tinha, né? Porque o cabelo vai crescer. Agora o seio só com a reconstrução, né, da mama. 2 meses depois de ter recebido o diagnóstico de câncer, Célia teve que retirar a mama direita. Foi impactante. É tipo assim, você parece que recebe uma sentença de morte.
Célia precisou passar por quimioterapia e radioterapia e por isso esperou 4 anos para receber o implante de silicone. Deixei de ir numa piscina, deixei de usar alguns tipos de roupa, blusinha de alcinha, essas coisas. Eu sempre procurava tampar, esconder, né? E depois, quando você colocou a prótese, você viu com a prótese como que... Não, foi uma libertação, né? Porque aí eu já pude colocar, né, uma blusinha de alcinha, assim. Para mim foi muito bom. Mas em alguns casos a mulher pode fazer a reconstrução mamária na mesma cirurgia de mastectomia. E desde 2013 uma lei permite que esse procedimento seja feito de graça pelo SUS. O Hospital de Base de Rio Preto é um dos hospitais da região que faz esse tipo de cirurgia. Em média, 15 por mês. Segundo este cirurgião plástico do HB, a reparação imediata é indicada em cirurgias preventivas ou quando o câncer está no início. Tira-se a mama para evitar que tenha outros tumores, que pode acontecer. E a outra mama também é removida para baixar o risco de ter nessa mama e também do ponto de vista de benefícios estéticos, certo? Porque uma mama reconstruída e a outra não, elas ficam muito diferentes. Então, refaz as duas e baixa o risco, porque uma paciente que tem o tumor de um lado, ela tem até 1% de chance de ter tumor na outra mama por ano de vida. Olha, a Sônia que a gente viu aí no comecinho da reportagem já passou pela cirurgia de reconstrução das mamas, agora está se recuperando, então boa sorte aí para a Sônia. E é o seguinte, colocar a prótese, como a gente disse, é um dos direitos garantidos aí por lei para essas mulheres que enfrentam um câncer de mama, mas não é o único direito. Veja o que diz o defensor público Júlio Tanoni, que a gente entrevistou. A legislação atual garante vários direitos, entre eles o início do tratamento tão logo haja o diagnóstico, em no máximo 60 dias, também a reconstrução da mama por ocasião da cirurgia e também o direito de ela se afastar do trabalho por até 3 dias por ano, exatamente para que tenha condições de fazer exames preventivos e evitar que haja a descoberta da doença, né, quando já há uma situação de maior avanço e a possibilidade, aumentando então a possibilidade de cura e uma vida normal após o tratamento. Qual que é a orientação para a mulher, caso ela tenha alguma dificuldade no cumprimento da legislação? Essa mulher pode procurar os próprios serviços das secretarias, o DRS, não havendo uma solução em tempo adequado, procurar o sistema de justiça, a Defensoria Pública, o Ministério Público ou um advogado da sua confiança. É importante essa orientação, a mulher saber que ela tem direito e se esse direito não está sendo garantido, né, doutor? Procurar, claro, porque realmente muda muito a autoestima da mulher, enfim, tudo, né? Fazer essa reconstrução. Doutor, voltando aqui só para a gente esclarecer, o senhor disse agora há pouco dos 50 anos para cima, a cada 2 anos a mamografia, mas se um médico do SUS quiser pedir aos 40... Não, o SUS não impede a realização do exame. Isso é uma política de exames de rastreamento numa mulher assintomática. Sim. Eu falei que em país desenvolvido também é assim. Mas se o médico do SUS pedir o exame, é autorizado, sem problema, viu? Maravilha. Doutora, a gente está até vendo aqui esse exame tão conhecido, a mamografia. A dúvida aqui da Vânia, é justamente essa, a Vânia Cordeiro de Birigui. Qual que é a diferença de fazer a mamografia e fazer um ultrassom? Por que às vezes o médico pede uma mamografia e às vezes o ultrassom? A orientação é mamografia, no mundo todo, que é o exame mais estudado, tá? O ultrassom, eu tenho a mamografia como método de diagnóstico precoce numa mulher que não sente nada. Mamografia, tá? Quando der alguma alteração que pede ultrassom? Se ela ultrassom? percebe um nódulo mamário, ela é jovem, faça um ultrassom, pode ser visto, mas o exame chama-se mamografia, é o exame principal. Eu posso fazer mamografia, eventualmente complementar com ultrassom. Tem um nódulo, será que esse nódulo é líquido, é um nódulo sólido? Pode ser complementado. E a mamografia tem uma classificação, né? A gente segue a orientação da classificação na orientação da conduta, né? É bem estabelecido esses critérios, né? A classificação, conduta a ser realizada e o risco de ser câncer no laudo da mamografia, entendeu? Doutor, a Joelma de Paulo de Faria disse, eu tenho 3 nódulos na mama, fiz uma mamografia recentemente, mas não deu nada. Mas tenho medo de ser algo sério. Os nódulos, eles viram câncer ou não? Ficam nódulos por um bom tempo? Nódulos, eu posso dizer que câncer é câncer e
dificilmente eu vou ter um nódulo que virou câncer, entende? Aí é importante saber a idade dela, importante saber a classificação da imagem, né? A classificação de BIRAD chamado, é BIRADS 1, 2, 3. Aí tem os critérios, então, para a gente avaliar o risco daquela imagem ser câncer ou não, entende? Quem tem silicone pode fazer o exame normalmente, como todas as outras mulheres? Pode fazer, tem métodos especiais. Ah, sim. Ô, Paula, então a mamografia é feita de maneira especial. Isso é feita uma manobra que traciona a glândula mamária e deixa ela separada da prótese. E você pode complementar com ultrassom. E se tiver muita dúvida, nessas pacientes pode ser realizado complementarmente uma ressonância magnética, né? Tá? Tem gente perguntando aqui, os homens perguntando se câncer de mama também dá neles. Claro, cada 100 mulheres eu tenho um homem. 100 mulheres com câncer de mama, um homem. Eu tenho em Rio Preto 200 mil homens. Eu sei que eu terei em Rio Preto 2 casos de câncer de mama no homem anualmente. Então, quer dizer, eles também têm que ficar atentos a isso, né? Mas os fatores relacionados à parte hormonal, que é o principal da mulher, ele não tem. Por isso que ele não é tão frequente, né? Então, o maior risco de câncer de mama é ser mulher, né? Nascer mulher, né? Maravilha. Doutor, muito obrigada pela participação. Muito obrigado pelo convite. Por responder as perguntas dos telespectadores. Foram muitas, a gente pode até estender isso numa reportagem maior ainda, com o doutor Newton ainda respondendo a essas questões que tanto nos incomodam, mas só indo até o médico fazendo a prevenção para incomodar menos, né? Para a gente ficar mais tranquila. Obrigada, doutor. Bom, muito obrigado. Uma boa tarde para o senhor. Boa tarde, boa tarde.